Saudações alvinegras, meu nome é Celcinho e esse é o nosso canal Botafogo Sem Mimimi. Eu já te peço, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho das notificações e compartilhe nossos vídeos. E o principal é dar o like, ok? Aquele like faz muita diferença, porque assim o YouTube entende que os nossos vídeos possam ser recomendados para mais e mais pessoas. E aí, dessa forma, o nosso canal vai ter aquele crescimento. Aqui a gente só fala do Botafogo. Bom, então, nós já temos aí as notícias, né, com relação ao departamento médico. Jefinho, 8 semanas, o John, 8 semanas, o Jacob Montes vai fazer uma cirurgia no tornozelo. E, se não me engano, tem mais alguém. O Marçal parece que 3 semanas. Sendo que o Marçal, eu acredito que ele já esteja na 2ª semana, né, de tratamento. E aí possa voltar. Bom, então, infelizmente, né, temos essa baixa no nosso elenco, aonde os principais são o Jefinho e o John. E o caso do Marçal é porque nós só temos um lateral esquerdo. E aí, sobre lateral esquerdo, nós vamos conversar daqui a pouco. E vocês vão entender qual o meu pensamento a respeito do departamento de futebol do Botafogo, da administração do futebol do Botafogo. Muito lento, não tem um certo jogo de cintura na hora de fazer aí as negociações. Vocês vão entender por quê. Temos também agora a condição aí do Vitor Sá, e eu vou explicar para vocês o seguinte em relação ao Vitor Sá. Vocês viram nitidamente que ele ficou constrangido, né, ao entrar ali faltando 8 minutos ou 6 minutos ali do acréscimo. Era no acréscimo, não era faltando 6 minutos do jogo, era faltando 6 minutos, mas já no acréscimo. Ele entrou no acréscimo, isso é muito importante entender. Ele entrou no acréscimo. Segundo o técnico, era para dar sustentabilidade ali ao Matheus Ponte, que estava com câimbras. Poxa, aí você poderia ter colocado ali o Newton. Você poderia ter colocado o Newton. Se era para dar sustentação, você colocaria o Newton. Ou você colocaria ali o Kaique, o Cauê, algum desses jogadores ali. Você botou o Vitor Sá. Para quê? Se você fazer só a parte defensiva, você não precisaria colocar o Vitor Sá. Bastava botar alguém que fosse mais defensivo, que pudesse fazer aquela cobertura ali por aquele lado. Você poderia colocar um volante e puxar o Tietê ali para fazer aquela cobertura. Então, o que eu falo os argumentos, eles são corretos, porém as atitudes não. É aquele negócio, faz o que eu digo, mas não faz o que eu faço. Mas o que é importante é o que você faz e não o que você diz. Por quê? Porque palavras levam ao vento, as atitudes permanecem para sempre, né? Então é por aí que a gente vai tocando o nosso dia a dia do Botafogo. Agora você imagina a condição do Vitor Sá, e aí é onde eu queria entrar. Você treina a semana toda, você é ponta esquerda, você treina a semana toda. Então, para quem jogou futebol sabe, ou você tem o time, e aí é a falta que faz aquele coletivo, né? Aquele coletivo, chamado coletivo, que parece que hoje os treinadores não fazem mais, e aí complica um pouco. Porque quando, na minha época, quando você fazia o coletivo, você ia com a camisa, né? Colete verde, colete amarelo. Geralmente assim, ou colete branco, colete amarelo, colete branco, colete verde. Uma coisa assim, 2 cores diferentes. Aí você ia distribuindo os coletes. Então ali você sabia quem estava de um lado e quem estava do outro. Correto? Então você sabia, o ponta esquerda, por exemplo, hoje, ponta esquerda. Quem são os pontos esquerda do Botafogo? Jefinho e Vitor Sá. Um vai treinar no time titular, um vai treinar no time reserva. Não importa quem é quem. Mas um vai treinar no time titular, outro vai treinar no time reserva. Aí você vai lá, ponta direita, quem que você tem? Hoje você tem o Luiz Henrique, você tem Júnior Santos e agora você tem o Savarino.
correto? Aí você vai treinar assim. Como ele falou que o Diego Hernandes estava treinando como centralizado. Por quê? Porque de um lado você tem o Eduardo, do outro lado você tem o Diego Hernandes, para poder treinando. De um lado você tem o Marlon Freitas, do outro lado você tem o Danilo Barbosa. De um lado você tem o Tietê, do outro lado você tem o Kaique ou um outro jogador qualquer. Então você tem sempre assim, um time reserva e um time titular. E aí você vai tendo uma noção daquilo que está sendo feito. Então você está treinando todo a sua semana dessa forma, porque eu tenho a impressão de que durante a semana o treinador não treinou com o Júnior Santos na ponta esquerda, porque senão era claro que o Vitor Sá não ia ficar satisfeito. Aí eu fico, peraí, tudo bem, eu estou treinando aqui, quem é que está treinando lá? É o Júnior Santos? Não, então você vai usar esse jogador na ponta direita? Na ponta esquerda? Né? Mais ou menos por aí. Então eu não acredito que ele esteja treinando com o Júnior Santos na ponta esquerda. Ele usou o Júnior Santos porque ele imaginou que o Júnior Santos poderia render mais fisicamente, veja bem, fisicamente, para fazer aquela composição ali com o Hugo. Correto? E não por parte tática, técnica, não. Foi por causa da condição física do jogador. E aí eu vejo a incoerência na questão do Vitor Sá, ok? Porque o Vitor Sá deve ter treinado a semana toda como ponta esquerda e no final foi preterido pelo Júnior Santos, que é ponta direita. Então eu vejo incoerência nessa questão aí. Aí, a outra questão que eu queria falar com vocês é para você entender por que eu critico o departamento de futebol do Botafogo. Aquela parte que cuida das contratações. O Grêmio, ele fez uma consulta pelo Júnior Santos, querendo o Júnior Santos. E qual foi a proposta do Grêmio? Um valor em dinheiro e a inclusão do jogador Cuiabano. Eu quero lembrar que o Cuiabano foi um dos jogadores que em vídeos passados, quando eu fui apresentando jogador posição por posição, vários jogadores, eu coloquei ali o Cuiabano. O Cuiabano, ele foi titular do Grêmio durante algum tempo no início do Campeonato Brasileiro. Depois se contundiu e perdeu a posição para o Reinaldo. Que o Reinaldo até então era aquele jogador titular lá no São Paulo e veio para o Grêmio para ser titular e acabou na reserva para o Cuiabano, mas o Cuiabano se machucou e aí entrou novamente o Reinaldo assumindo a titularidade. Então o Grêmio colocou ali o Cuiabano à disposição do Botafogo, correto? Era um valor em dinheiro e o Cuiabano. Por que colocou ali o Cuiabano na transação? Porque o Cuiabano é um jogador negociável. Senão não colocaria. Se fosse um jogador indispensável, não colocaria. Assim como o Botafogo não aceitou colocar o Júnior Santos numa possível transação. Por que não fez isso? Porque o Botafogo entende que o Júnior Santos é um jogador fundamental. Aí aonde que eu chego? Nós precisamos de um lateral esquerdo. Ora, se o Grêmio colocou ali o Cuiabano à disposição, é porque você pode consultar o Grêmio a respeito do jogador. Eu vou colocar aqui, vocês vão ver as características do Cuiabano, né? Os detalhes do Cuiabano. Vou colocar aqui a comparação do Cuiabano com o Marçal no Campeonato Brasileiro passado. Vocês vão ver que a diferença não é tão grande. O Marçal tem 34 anos, o Cuiabano tem 20 anos. E é um jogador que serviria ao Botafogo. E você vai ver aqui também que já há 2 meses atrás, ou há 1 mês atrás, eu já colocava o Cuiabano como uma possível contratação para o Botafogo. Então você vai ver que eu já falei isso. Outro jogador que eu coloquei, você vai ver que na lista vai aparecer, e ontem eu vi que ele está lá na seleção pré-olímpica da Argentina, é o Schiavel, né? Schiavel, que hoje está no Atlético Paranaense.
Então você vai ver que essa relação que eu fiz de laterais esquerdos são jogadores que, poxa, podem simplesmente aqui serem contratados pelo Botafogo. Correto? Então, Cuiabano, por que vocês não vão atrás do Cuiabano? Porque vocês são fracos. Mazuco, Tairo Arruda, isso aí em matéria de coisa é fraco. É preciso John Textor entrar no circuito para poder fazer uma contratação decente. Eu estou falando uma contratação decente, porque a que foram feitas são medianas. São medianas. Então é por aí. Eu quero deixar aqui minha dica. Cuiabano, vai lá e paga pelo SofaScore, né? O Transfer Market também. O preço do Cuiabano lá é 1 milhão de euros, 8 milhões de reais, 5 milhões de reais. Cara, vale a pena. 20 anos o jogador tem. 1 milhão e meio de euros, 2 milhões de euros, 2 milhões de euros, 10 milhões de reais. Vale a pena, o cara tem 20 anos. Tem 20 anos. Então, é isso aí. Meu nome é Celcinho, o nome do nosso canal é Botafogo Sem Mimimi. Inscreva-se no canal, ative o sininho da notificação e compartilhe nossos vídeos. E o principal, dá o like. Aqui é Botafogo Sem Mimimi. Aqui a gente só fala do Botafogo e não tem enrolação, não tem passação de pano. É Botafogo na veia, ok? Um grande abraço, saudações alvinegras.